Sandra Rufino, estou aqui hoje para falar com vocês sobre fechamento de vendas. É um grande ponto onde as pessoas muitas vezes me procuram e falam assim: Alessandra, estou com um desafio no fechamento. E eu vou falar sobre ele, mas como chegar até ele. Então, como chegar ao sim. E eu tenho utilizado como lema essa questão do faça um trabalho inteligente e não um trabalho pesado, porque muitos de nós acabamos desprendendo muita energia, mas para a direção errada e, às vezes, também do jeito errado. Então, essa é a minha proposta hoje aqui com vocês. Um ponto importante antes, claro, vou aproveitar os meus minutinhos para me apresentar. Eu sou Alessandra Rufino, criadora do programa Lidere-se, uma imersão em autogestão, e também o programa A Fábrica de Líderes, e também do programa Seu Dia com 30 Horas. O meu know-how ele é focado em focar dentro das empresas também nas suas necessidades, seja o indivíduo através de uma mentoria individual, ou seja um pequeno grupo, ou um médio grupo, ou um grande grupo. Eu sempre parto do princípio de fazer um bom diagnóstico para entregar para esse cliente o que ele precisa. Hoje, claro, que o grande boom tem sido o quê? Como planejar 2021. Porque esse período, outubro, novembro, dezembro, o pessoal começa, Alessandra, você me ajuda a criar um planner, uma orientação para que eu possa começar esse meu ano? Eu falo, não, é já para você terminar o seu ano bem e 2021 já começa com garra total. E aqui alguns registros no grupo de empresárias de Orlando, no grupo, na palestra do Mães e Amigas de Orlando, aqui um pouquinho abaixo, na abertura da Jornada Empreendedora, né, que foi um trabalho aí do Recomendo, fantástico, e eu tive o prazer de estar junto com vocês. Vamos lá para o que é importante, olha só. Toda venda tem 5 obstáculos, inclusive se você busca uma boa leitura de livro, já recomendo esse autor, Zig Ziglar. E ele fala o seguinte: os obstáculos são sem dinheiro, sem necessidade, sem pressa, dentro do processo acaba acontecendo sem desejo e sem confiança. E isso, por isso que as pessoas acabam, no final da venda, tendo a dificuldade. Alessandra, eu não consigo. Eu faço o meu esforço e não fecho a venda. Provavelmente existe algum detalhe aí no seu processo que é ou seu dinheiro, ou sem a necessidade, sem pressa, sem desejo, sem confiança. Quanto mais rápido você identifica isso, melhor é, não só para você, como para o seu cliente. Porque o que acaba acontecendo? Você identifica onde está o ponto que precisa ser ajustado para que você consiga atender esse seu cliente da melhor maneira. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, imaginam, né? Falo que só acontece aqui em casa. As pessoas sempre falam assim, não, mas Alessandra, eu vendo um produto muito específico. Eu falo, pois bem, então pense todas as suas dificuldades e acredite. Mesmo pensando que a sua venda é muito específica, você vai trabalhar os pilares essenciais da venda. Ele é para todo mundo. E aí, dentro disso, você vai identificar. Será que eu estou sabendo falar com esse meu cliente? Será que eu estou sabendo me comunicar com ele? Então, assim, o ciclo de vendas, que eu não vou entrar aqui, não vou abordar, mas para pegar esse gancho, primeiro ponto, planejamento. O Ale falou logo no início aí da apresentação, o quanto é importante o speech de vendas, você pensar assim, ok, eu tenho que me planejar, né? Inclusive a Marli fez uma excelente apresentação. O que eu vou abordar? Qual é o benefício que eu vou mostrar para o meu cliente? Qual é o benefício para ele? Então, como eu vou me planejar? Seja uma reunião, um telefonema, seja uma apresentação, eu preciso me planejar. A abordagem, que aí eu vou, propriamente dito, gerar esse relacionamento, o diagnóstico, que é fazer perguntas, entender esse cliente, depois a apresentação, e aí sim a gente vai entender que tem a negociação, as objeções, o fechamento e o pós-venda. É claro que, assim, aqui esse esquema foi colocado para favorecer que você fale assim, ok, entendi que existe. Não quer dizer que você, muitas vezes, na própria abordagem, não tem objeções, ou que você, no próprio fechamento, não está trabalhando ainda algum diagnóstico. O único ponto é que muitos vendedores, e eu falo que todos nós somos vendedores na nossa empresa, a gente começa se apresentando, sem entender o outro. E a pessoa fala assim, mas Alessandra, muitas vezes eu não tenho tempo. Acredite, você precisa de muito pouco tempo
para gerar empatia. E um dos pontos importantes, é claro, principalmente nesse mundo online, não tem como, gente, tem que mostrar a cara. Então, muitas vezes as pessoas elas entram na reunião, e eu entendo que quando elas entram numa reunião, como o Ale falou, não pode ter cadeira vazia. Por quê? Porque a cadeira vazia ela não vai vender, ela não vai mostrar a sua cara. E as pessoas elas estão a todo momento prestando atenção como que você se porta, o que você fala, como acaba acontecendo todo esse processo. Faz sentido para vocês? E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente pensa nesse ciclo de vendas, a gente pensa o seguinte: muitos de nós corremos, né? Passamos quase que voando pelo planejamento, abordagem, diagnóstico, apresentação, e depois a gente sofre na negociação, nas objeções e no fechamento. Por quê? Porque faltou. Se um dos pontos as pessoas não fecham venda por ausência de confiança, como é que eu vou passar por toda essa área e aí depois eu gasto uma energia danada, literalmente, para tentar consertar o que eu já devia ter feito? Então, assim, se você quer mudar essa rotação, como você tem que fazer? Você tem que colocar mais esforço, mais energia na abordagem, no relacionamento. Não tem como, gente. Esse é o DNA do recomendo. Relacionamento. É o relacionamento que a curto, médio e longo prazo ele vai te jogar para que o seu processo de vendas ele não se encerre em nenhum momento. Sempre vai ter alguém lembrando de você, sempre vai ter alguém te recomendando, sempre vai ter alguém falando de você, mas começa no relacionamento. E aí um ponto importante, guarda o seguinte: onde pinga não seca. Então, por isso que a importância de estar numa reunião como essa semanalmente, porque onde pinga não seca. Então, se toda semana eu estou lá regularmente, a constância, né, a minha apresentação, ela vai fazer diferença. E aí, dentro desse processo, como chegar a esse sim? Então, ó, guarda aqui com vocês. Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Vicente Van Gogh. Então, o quanto que a gente vai trabalhar, né? Tem pessoas que elas esperam entrar numa reunião como essa, já fechei a venda. Opa, são pequenos processos. Eu não sei você, mas você entrou nessa reunião intencionalmente, estrategicamente, pensando assim: quem são as pessoas que, o que elas estão apresentando? Eu lembrei de alguém? Será que agora, a hora que acabar a reunião, eu já posso recomendar ela para alguma pessoa? Porque eu não preciso ficar esperando alguém me perguntar: você conhece alguém que faz limpeza de casa? Por que eu não posso pegar um pequeno grupo e falar assim: gente, hoje eu conheci uma pessoa que trabalha com limpeza, inclusive de escritórios, que é uma demanda muito escassa, e estou encaminhando para vocês. Eu sei que você mora em Miami, eu sei que você mora perto dessa região, e faço a recomendação. Olha, fala com a Cristina. Faz sentido para vocês? Então, são pequenas ações. Eu preciso me tornar uma pessoa ativa no processo de vendas, não uma pessoa passiva. Vai anotando aí tuas perguntas, inclusive, porque você deve ter alguma dúvida ou algum questionamento, não só sobre o fechamento, mas sobre o processo de vendas. E no final eu vou responder essas perguntas para você. E, inclusive, uma outra coisa que as pessoas às vezes elas falam: depois eu falo, depois eu vejo. Depois, gente, você perde o tempo. Perdeu o tempo, perdeu a venda. Então, dentro desse processo, vamos para os métodos de fechamento de venda. Então, lembra o seguinte: vou focar na boa abordagem, no bom diagnóstico. O fechamento, ele é assim, ponto dentro do processo. Quando eu falo, ele acontece de uma maneira tão natural que muitas das pessoas, quando aplicam a técnica, eles falam assim: nossa, mas eu nem teve negociação, nem teve uma objeção, a pessoa já fechou. Eu falo: que bom, porque você fez um bom processo, o que evitou muitas outras barreiras que antigamente você encontrava. Então, dentro desse processo, uma boa dica para começar: não tenha medo de fechar a venda. Tem gente que dentro do processo fica com receio. Mas e agora? Fiz tudo, está tudo caminhando bem. Pois é, pergunte de uma maneira clara. Né? Aqui tem um exemplo. Senhora Amanda, vamos adotar esse projeto? E você pode chegar e falar com a pessoa: Marli, fechado?
Alessandra, é só isso a pergunta direta? É. E aí, podemos colocar seu carro agora no pátio? Pergunta direta. Não fica enrolando, criando grandes frases, não. Não precisa ter medo, tá bom? Então, dentro desse processo, a melhor maneira de você conseguir o fechamento é simplesmente pedindo, simplesmente perguntando. Estou colocando aqui tua inscrição para o treinamento agora, ok? Então, pronto, acabou. E muitos de nós não usamos isso e perdemos o tempo da venda. Dentro desse processo, a outra maneira de você também perceber que você já está no caminho e já vai fechar a venda, eu gosto muito desse. Esse aqui é a escolha alternada. Quando você fala com o comprador, você dá duas opções para ele. Então, você prefere retirar ou você deseja, né, que a gente faça a entrega? Como você prefere? Percebe? Eu não fui diretamente, mas a partir do momento que eu apresentei a alternativa, ele já me responde. Isso é, ele fechou. Então, é um pequeno detalhe. Tem uma história muito interessante que a gente usa nos treinamentos, que conta assim, a história do um ovo ou dois. Aí as pessoas falam assim, o que acontece nessa história? Um rapaz, né, que tinha uma lanchonete, ele recebeu como forma de pagamento um caminhão de ovos. E ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tantos ovos aqui? Ele falou, bem, vou usar aqui na lanchonete. Ele falou, mas é muito ovo. Aí ele chegou para os atendentes dele e falou o seguinte, olha, oferece ovo para todo mundo, porque eu preciso, ovo tem validade, vai estragar, eu preciso usar esses ovos. E aí ele foi observando e acabou observando que um dos atendentes acabava não fechando, não entregando tantos ovos quanto gostaria, né? E falava, pô, por que esse consegue? Ele vende até a macarronada, ele está colocando ovo. O outro hambúrguer que podia colocar ovo aqui na lanchonete não está saindo com ovo. E aí, quando ele chegou perto, aí ele percebeu que um deles falava assim, e aí, você quer colocar ovo na sua refeição? A pessoa, não. O outro dizia assim, e aí, você quer colocar um ovo ou dois na sua refeição? E aí vem a história do um ovo ou dois. Quantas vezes a pergunta alternada nos favorece e também dá o direcionamento para outra pessoa dar uma resposta. Você quer um ovo ou dois? E aí as pessoas respondem um ou dois. Então, dentro desse processo, você pode escolher essa escolha alternada que te ajuda. Você quer entrar para esse grupo ou para esse outro grupo? Como que você prefere? Você prefere um grupo de manhã ou um grupo à noite? Então, com isso, você consegue atender melhor o seu cliente. Você quer que eu venha na terça ou na quinta? Então, dentro desse processo, a escolha alternada também é uma ótima alternativa para você fechar reuniões, trabalhar para ir fazer o seu estimate, para você se organizar. Porque se deixa assim, então me liga quando você tiver a agenda aí preparada e eu vou. Nunca vai te ligar, não coloca na agenda, vai jogar para 1, 2 semanas, e aí ele vai postergando, postergando, postergando. Uma outra é o próximo passo. Faça uma referência para o próximo passo. Então, aqui, por exemplo, Lucas, podemos marcar com o responsável para iniciar o projeto? Muitos de nós, no processo de venda, às vezes tem a pessoa que trabalha a área comercial e nós temos, às vezes, um vendedor mais técnico. E aí você pode falar, eu posso encaminhar o técnico para fazer o check-up, posso encaminhar o técnico para fazer a orientação do espaço e coisas assim. Ok, eu já estou marcando o próximo passo. Então, dentro de uma conversa, dentro de uma orientação, sempre que você tiver com o seu cliente, não deixe de marcar o próximo passo. Não deixe a sua conversa ficar com pendência, sabe? Quando você termina a ligação e fala assim, nossa, mas parece que me faltou alguma coisa. Faltou o quê? Faltou você fechar a venda, faltou você, muitas vezes, linkar. Quantas vezes eu deixo muito claro para o meu cliente, eu digo para ele assim, olha, então agora, nesse passo, a gente já conversou, nós já entendemos qual é a sua necessidade, eu vou montar a sua proposta. Aí eu digo para ele assim, você pode me atender daqui 1 ou 2 dias para eu te apresentar a proposta, como é melhor para você? Aí, às vezes, ele fala, não, pode ser amanhã. Então, tá bom. Então, tá aqui anotando na agenda, amanhã, tal horário, eu estou te apresentando a proposta. Então, quantas vezes é importante? Porque imagina só, se você desliga o telefone
Se você sai da casa do cliente e você não marca isso, o que acaba acontecendo? O próximo passo, aí você vai ter um passo intermediário que não precisava ter porque você não fez esse agendamento. Tem uma coisa muito curiosa sobre essa questão do próximo passo. Certa vez, um cliente em São Paulo, nós estávamos atendendo, o Edgar é meu marido, um excelente vendedor, e ele, por hábito, falava com os clientes e sempre próximo passo, qual é o dia da reunião. Para quem sabe São Paulo, né? Até você chegar no lugar, até você estacionar o carro, chegar na recepção, entrar na empresa e, sem falar, conseguir a oportunidade de estar dentro de uma grande empresa. Pois bem, o que acabou acontecendo? Ele, como já tinha esse passo a passo, esse follow-up muito bem desenhado, ele falava com o cliente, ele já agendava a reunião, ele já mandava o e-mail confirmando a reunião e no dia ele já encaminhava um lembrete. O que aconteceu? Chegando nesse cliente, a pessoa chegou na recepção tanto quanto até meio que aborrecida, sabe? Tipo assim, como é que você chega aqui na recepção e quer uma reunião comigo? Mais ou menos nessa energia. E o Edgar, muito calmamente, conversando com essa pessoa, falou para ela, não, nós conversamos há tanto tempo, nós agendamos, e seguindo o agendamento que você confirmou, eu estou aqui hoje, mas tudo bem. Se você hoje está com a agenda ocupada, me informe que eu volto em outra data para que a gente possa conversar. E na mesma hora, a pessoa já entrou no sistema e ela viu que a agenda estava ocupada com aquela reunião. Resumo da história. É claro que naquela hora ela falou, poxa, agora eu estou devendo para essa pessoa. Sabe aquele sentimento de dívida? E aí ela falou, agora eu vou ter que encaixar essa pessoa para atendê-la. Ela realmente, naquele dia, ela não pôde atender, mas logo depois ela pôde atender. A questão é que dentro do processo, quando a gente demonstra essa organização, demonstra todo o nosso acompanhamento, isso gera confiança, isso gera respeito, isso vai quebrando barreiras e por isso o fechamento fica muito mais simples e a gente consegue chegar ao sim com muito mais facilidade. Dentro disso, um ponto menor, que também é um processo de fechamento, eu digo assim, às vezes você simplesmente faz a pergunta, não tem uma importância significativa no processo, mas o fato de você fazer a pergunta, eu falo assim, você está sentindo o teu processo, tá? E aí você obtém a concordância, é uma questão simples. Você prefere as cores mais claras ou escuras? Quantas vezes eu dizia para o participante, eu dizia assim, você quer no crachá que eu coloque seu nome e sobrenome, ou você prefere só o seu nome? Dentro do processo, não que o nome não seja algo importante, ao contrário, o nome é um dos sons mais doces que alguém pode ouvir. E no processo de vendas, ele é fundamental ser usado várias vezes. O ponto é que o crachá ter um nome e sobrenome, no processo não vai influenciar muito, tá ok? Então, eu posso lapidar isso. E aqui, uma última dica para você gerar um bom fechamento e concretizar a sua venda. Posso usar mais de um fechamento? Pode. Ele só acontece no final da venda? Não. Você vai, no processo, percebendo, como eu falei muitas vezes, é um fechamento de uma reunião, é o fechamento de uma proposta, é o fechamento da venda em si. Mas ela pode acontecer em várias etapas do processo de vendas. E aqui, trazendo o sétimo item, é a balança. Então, se o comprador ainda tem dúvidas, e é claro, dentro desse processo, quando a gente faz a abordagem, a gente percebe se esse cliente, tá? Ele muitas vezes, qual é o perfil dele? Pessoas que têm um perfil um pouco mais pragmático, mais detalhistas, um pouco mais técnico. E ou ela tem esse perfil, ou ela está num cargo que exige esse perfil. Por exemplo, alguém da área financeira, ela precisa colocar no lápis. Se ela tem um perfil mais técnico, ela precisa colocar no lápis A e B, por que sim, por que não. Então, você vai fazer a balança. E aí, se necessário, tá? Para ele tomar essa decisão. Inclusive, faça isso junto com ele. E aí, uma dica que eu já vou passar para vocês, existe uma maneira de você ajudar ele e influenciar ele positivamente para ele escolher você. Dentro desse processo, o que acaba acontecendo? Crie duas colunas, tá bom? Uma coluna
sua, normalmente tem você. Aí você fala com a pessoa, eu entendo que você está na dúvida se você faz um processo individual ou se você faz um processo em grupo. Eu entendo, se você está na dúvida, muitas vezes você sabe quem é seu concorrente, você diz assim, eu entendo, se você está com dúvida se você compra da Alessandra Rufino, se você compra do João, se você compra da Maria. E aí você coloca, vamos aqui analisar quais são as vantagens e desvantagens? Eu vou te ajudar nessa construção, mas depois você coloca maiores dados. E aí você coloca assim, ok, quais são os pontos da Maria positivos? E aí você pode perguntar, qual é o ponto positivo da Maria? Ele fala, você anota. Qual é o ponto positivo do João? Qual é o ponto positivo da Alessandra? Aí você pode falar, como eu estou aqui, vou te ajudar. Mais alguns outros pontos que a gente conversou aqui. Quais alguns pontos negativos? E relata. E você entrega esse papel para o seu cliente e diz para ele, ok, agora é a hora de você decidir. Então, a balança ajuda muito o cliente a tomar uma decisão e você chegar ao sim mais rapidamente. O que eu posso dizer é o seguinte para vocês, que para que a gente chegue a bons resultados, não adianta continuar fazendo as mesmas coisas. A gente realmente precisa, tá bom? Fugir. Eu gosto muito dessa frase do Albert Einstein que diz o seguinte: insanidade, fazer as coisas sempre da mesma forma, esperando resultados diferentes. Então, o ponto é, eu preciso mudar atitudes e com isso mudar a minha rotina, mudar o meu estilo e começar a pensar, ok, eu não sei fazer, não sei falar, não sei me apresentar. Como é que eu vou? Eu vou buscar alguém que me ajude a fazer uma boa apresentação, eu vou buscar alguém que me auxilie a melhorar o meu Instagram, eu vou buscar alguém que possa trabalhar o meu processo aqui, minha decoração. O que não dá é para você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu deixo aqui todos os meus contatos. No Facebook eu tenho um grupo chamado Academia de Líderes, que você pode lá não só buscar conteúdo, mas também você pode contribuir com conteúdo. Meu Instagram, meu YouTube, meu WhatsApp. Eu sei que tem gente de São Paulo, depois pode me mandar o WhatsApp, conheço muita gente de São Paulo. Meu e-mail, meu site, enfim, o que não falta aí é canais para a gente se comunicar. E agora eu abro para perguntas, dúvidas, angústias. Bom demais, bom demais. Gente, aproveita e faça suas perguntas aí. Cris, faz pergunta, a Marli faz pergunta. Tem que trazer um case aí de vocês. A Aninha já quer fazer pergunta ali. E eu posso falar que o marido da Alessandra, na minha opinião, é um dos melhores vendedores que eu já conheci. O cara tem quase 2 metros de altura, com 2 de largura. É aquele cara que assustaria qualquer comprador e ele consegue bater e assoprar com uma inteligência assim que é para poucos aí, mas aproveitem aí. E ninguém vendia, eu nunca vi um cara que vendia a mulher melhor que o É verdade. né? Mas deixa eu explicar aqui, é que ela era a treinadora dos treinamentos que ele vendia, tá bom? Então ele vendia a mulher profissionalmente. Olha lá, Marli, não adiantou nada eu querer consertado profissionalmente falando, né? Piorou. Piorou, né, Marli? Ficou feio o negócio, Marli. É, Marli, adorei a sua apresentação. Não tenha Obrigada. dúvida que para nós que moramos aqui na região da Flórida, ter o carro, uma boa manutenção, você usou a palavra-chave, é fundamental.